Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e que tudo que Ele há de fazer nesta noite para nós. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, anunciando mais um vídeo, mais uma palavra no seu coração. Já peço a vocês que vocês dão o seu like. Se não se agradou, dedinho para baixo. Se inscreve. Crescendo em Oração com a Irmã Rosa. Esse é o nome do nosso canal. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja onde eu congrego com meu esposo, né? Congregação Nova Jerusalém, dirigida e direcionada pelo pastor Claudemir e o demais pastor e suas esposas. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu peço a vocês que vocês estejam atentos ao vídeo e que deixem o seu like. Bem? Então diz assim, João 14, 4, 5 e 6. Mas vamos ler somente o 5 e o 6. João 14, 5 e 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé. Jesus, ele deixa uma promessa para os seus discípulos e diz para que eles não turbassem o coração, mas que era para crer em Deus, porque na casa do pai dele há muitas moradas. E se não fosse assim, não teria dito para nós. Então, ele falou que para onde ele ia, nós também iríamos. Então, é uma promessa. Iríamos para o céu. Iríamos, morar com o Senhor. E ele disse que não era para nós turbar nosso coração. Não se turba o seu coração. E os discípulos estavam preocupados porque queria saber o caminho para onde que eles iriam. E Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, então Jesus se colocou no caminho para que nós possamos saber que ele é o caminho. Muitas das vezes o Senhor coloca no nosso caminho e muitas das vezes a gente não quer esse caminho. Muitas das vezes o Senhor está ao nosso lado, dizendo ou batendo na porta do nosso coração. Deixe-me entrar. E muitas das vezes eles falam para este caminho que se chama Jesus. Não, eu não quero ser crente agora. Eu não quero servir Deus agora. Eu não quero ir para a igreja agora. E muitas das vezes eles deixam o tempo passar para procurar esse caminho. Mas Deus está dizendo que é o tempo de você largar tudo que você está fazendo de errado e voltar para o caminho. Volta para o caminho. Porque Jesus, ele se fez a verdade. Ele se fez um caminho e se colocou no nosso caminho. Ele se fez a vida e nos deu a vida. Ele se fez a verdade e nos fez dizer a verdade, nos faz dizer a verdade. Ele se fez o caminho e nos colocou no caminho. Então ele está dizendo hoje é tempo de você parar. É tempo de você parar e continuar a nova vida, voltar uma nova vida, uma nova direção. Larga, a prostituição.
Larga as mentiras. Larga aquilo que te faz mal, aquilo que te afasta do caminho. Porque Jesus, ele é o caminho. E ele se pôs no nosso caminho para endireitar a nossa vereda. Ele se pôs no caminho para endireitar a nossa vereda. A minha vereda e a tua vereda. E ele se colocou no caminho desses jovens, deste discípulo, indo para caminhos, para Emaús. E ele se colocou no caminho deles. Sabe por quê? Porque era necessário. Cristo padeceu, Cristo morreu, foi crucificado e restou o terceiro dia, mas eles não estavam acreditando naquilo que estava acontecendo. Nossa, mas eu pensei que o Cristo ia descer daquela cruz e ia fazer grandes coisas, ia fazer milagres tremendo, igual ele fez. E eles foram falando. E quando Jesus entrou no caminho e foi conversando com eles, porque Jesus se pôs no caminho e foi conversando com eles, e eles foram explicando para o Senhor. E quando eles pedem para que o Senhor chegasse em sua casa, que já fazia tarde, o Senhor entra. E depois o Senhor senta. E ao partir do pão, os olhos deles abrem. O Senhor quer dizer para mim e para você, não é tarde para que os seus olhos abram. Não é tarde para que Ele abra os seus olhos, para que esse caminho chamado Jesus abra os seus olhos. É tempo de você acordar e despertar e sair desse mundo que você está vivendo, mundo de perdição. Mundo que não pertence a Deus, porque de Deus pertence a vida e a verdade. De Deus pertence a libertação. Larga o seu pecado. Larga esse ato que você tem feito e diz que agrada a Deus e não está agradando. Ah, mas eu vou, né? Eu vou na igreja todos os dias. Eu conheço Jesus desde quando nasci. Mas Jesus está dizendo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade. Não há outro caminho que vai te levar ao Senhor, não. Não há outro caminho que vai levar você, pecador, para o céu, não. Se arrependa. É tempo de você se arrepender, é tempo de você buscar o caminho. O verdadeiro caminho que te conduz aos céus. Qual você vai querer? Há dois caminhos. Qual tu vai querer? O caminho que é a verdade, que é a vida, que te conduz à salvação, ou uma vida que te conduz à morte e te leva para a perdição? Qual desses caminhos? A Bíblia diz que o Senhor Jesus diz assim: ponho diante de você, de mim e de você, a bênção e a maldição. Qual tu quer? A bênção pode simbolizar Jesus. Eu me pus no caminho da irmã Rosa. Eu me pus no caminho do irmão, né, do irmão João. Eu pus no caminho da irmã Maria. Então, elas escolheram a salvação. E você? E se Jesus colocar no seu caminho? Você vai escolher Jesus? E se parecer as coisas do mundo, as coisas mundanas, pecadoras, que te conduz à perdição, você vai escolher a maldição? Escolha a bênção. Saia desse mundo de mentiras. Saia desse mundo de pecados. Saia desse mundo de egoísmo. Saia desse mundo de miséria. Saia desse mundo de pecado. Saia desse mundo de horror. Torna-se para Jesus enquanto é tempo. Se você desviou, volta. Se você se afastou por algum motivo, volta. O Senhor está aqui para abrir os seus olhos.
O Senhor está aqui para abrir os seus olhos, abrir os seus entendimentos. Volta para o caminho. Anda com Jesus. Anda com Deus. Tomé disse, mas Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho. Jesus disse, Tomé, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu me fiz o caminho e me coloquei no seu caminho, Tomé. Há todo o tempo que eu estou com você, tanto para estar comigo, e você não sabe que eu sou o caminho. Você não sabe, Tomé, que eu vou te conduzir aos céus, conduzir ao Pai, e depois o Pai vai te conduzir a mim, Tomé. Os discípulos estavam preocupados, mas muitos acreditavam que Jesus é o caminho. Não podemos acreditar em Deus só porque Ele dá ou Ele cura, mas vamos acreditar no Senhor porque Ele é Deus. Ele pode nos dar, Ele pode nos curar, Ele pode fazer sinais e maravilhas, Ele pode nos levar para o céu. Mas se eu for uma incrédula, e se eu acreditar em que Deus faz isso tudo na minha vida e não acreditar que Ele é o meu Deus e que pode me levar para o céu? Só Ele pode me levar para o céu. E se eu acreditar no tudo que eu falei, mas não acreditar que Ele é Deus e pode me salvar? Eu tenho que acreditar que Ele faz todos esses milagres, mas eu tenho que acreditar mais ainda que Ele é Deus e que Ele vai me conduzir para os céus. Não adianta eu crer porque Ele faz milagre e ser incrédulo e não acreditar que Ele é o único Deus e suficiente Salvador da minha vida. Então Tomé perguntou para ele, como sabereis o caminho para onde? E Jesus disse, eu sou o caminho. E o Senhor, Ele não se coloca só no meu caminho, Ele se colocou também no caminho de pessoas na Bíblia que Deus diz e fez maravilha. Ele se colocou no caminho de Jairo. E quando ele estava indo à direção de Jairo, pela filha de Jairo estava enferma, de repente, ele se colocou no caminho de uma mulher do fluxo de sangue. Precisava ser curada. E depois que ele cura que ele cura aquela mulher de fluxo de sangue, ele se coloca ao caminho e vai à casa de Jairo. Cura a filha de Jairo, ressuscita a filha de Jairo. E depois que ele ressuscita a filha de Jairo, ele também se coloca no caminho de uma mulher cananeia, que, a mesmo sendo ela numa descendência que não era lícito chegar a salvação na casa dela, mas ela correu atrás e ela creu que aquele Deus que entrou no caminho dela foi o motivo dela receber aquela bênção para sua filha. Assim como Jairo, a mulher de fluxo de sangue, assim como Tomé, o seu discípulo, ele se colocou também no caminho daquela mulher. E aquela mulher veio gritando, Senhor, Jesus, filho de Davi, e ele silenciosamente. Muitas das vezes, nós não queremos confessar para Deus ou confessar na nossa igreja os nossos erros. E o Senhor, ele fica em silêncio. E quando ele fica em silêncio é porque ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você chegar, seu pastor. Ele quer ouvir você chegar à igreja. Ele quer ouvir você dobrar o seu joelho como aquela mulher e dizer para Deus aquilo que você acha que você não está fazendo nada de errado, está fazendo tudo isso que é certo. E o Senhor quer ouvir você dizer, Senhor, eu estou fazendo tudo errado. E
aquela mulher, para buscar a cura para sua filha, ela gritava. E o Senhor Jesus disse para ela: não é lícito eu tirar e dar aos cachorrinhos. E ela disse: mas Senhor, até os seus cachorrinhos comem da migalha que cai da sua mesa. Olha que a fé daquela mulher. E quando ela fala isso para o Senhor, quer dizer o quê? Que o Senhor está dizendo que aquela mulher, ainda que a salvação não fosse para ela, porque era da família cananeias. Os cananéios, eles eram incrédulos. Eles eram pessoas idólatras. Eram pessoas que acreditavam em outras dimensões. Era um povo a qual Deus disse para mim e para você: hoje eu te coloco na sua frente 2 caminhos. E eu coloco a bênção e a maldição. Então aquela mulher, ela correu até Jesus porque ela não queria que a maldição entrasse na casa dela e atacasse a sua família, principalmente as suas filhas ou seus filhos. E ela foi e falou com o Senhor. E ela, mesmo que eu não sirva, mesmo que eu não preste, mesmo que eu não sou nada, mas dá o que cai da sua mesa, que os seus discípulos comem, dá para mim também. Se o Senhor não quiser dar para mim, salva minha filha. Liberta ela que está terrivelmente demoniada. Porque eu também quero dessa migalha. Olha os seus discípulos. Se o Senhor falar para mim quem era Judas, se o Senhor falar para mim quem era Tomé, se o Senhor falar para mim quem era Mateus, se o Senhor disser para mim quem era João, quem era Pedro, eles também não valiam nada. Mas o Senhor se colocou no caminho deles e fez deles um discípulo, e eles seguiram o Senhor pelos sinais e por acreditar que o Senhor é Deus. E eu vim até o Senhor porque eu acredito que o Senhor pode salvar, que o Senhor é Jesus, o filho de Davi. O Senhor Jesus, o filho de Davi. E ela falava com ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele é filho. Jesus, ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Assim como aquele cego de Jericó, ele se colocou no caminho do cego de Jericó e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor disse para aquele cego o quê? Larga a capa e vem. E ele se largou e foi até Jesus. E Jesus perguntou para ele: o que quer que eu te faça? Senhor, que eu veja. Há momento que o filho de Davi, ele quer fazer nós enxergar. Há momento na nossa vida que o filho de Davi quer nos libertar. Há momento na nossa vida que Jesus, ele quer curar. Há momento na nossa vida que o Senhor, ele quer fazer maravilha em nossas vidas. Libertar, salvar, curar, dar-nos bênção, levar-nos para o céu, tirar-nos da idolatria, repreender tudo aquilo que vem contra a nossa família, toda maldição hereditária. Esta noite ele quer repreender em nossa vida e em nossa família. É hora. O tempo está se findando. Estamos vendo promessas e promessas e promessas e promessas.
Mas essas promessas, ela não vai sair do papel. Mas alguém chamado Jesus, filho de Davi, ele deixou uma promessa para nós. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito-vos, vou preparar um lugar e voltarei para buscar. Se você crê nessa promessa, se você crê que ele pode repreender as maldições na sua vida, e tudo que está acontecendo na sua vida de ruim, de errado, ele pode restaurar. Procura uma igreja mais próxima. Procura uma igreja mais próxima. Vá de encontro com esse caminho. Vai de encontro com esse caminho. E pede para ele. Eu quero voltar a caminhar. Quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar a estar com Cristo. Reacende dentro de mim de novo essa chama. Reacende essa chama dentro de mim de novo. E me faz voltar ao primeiro amor. Esse caminho está posto. Esse caminho vai nos conduzir aos céus. Vá a uma igreja mais próxima de sua casa. Se você não quer ir a uma igreja mais próxima, procure um membro, procure um irmão, um pastor, uma irmã. Pede uma visita à sua casa. E ali você dobra o seu joelho, fala com o Senhor junto com eles. E retorna para os caminhos do Senhor. Que Deus vai te curar. Que Deus há de te libertar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos terminar esse vídeo com uma oração. Feche os seus olhos, porque é tempo. É tempo de você clamar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faça como aquela mulher cananeia. Ainda que eu não sou digno de ser salva, ainda que eu não sou digna de dar salvação entrar na minha casa, mas eu te peço ao Senhor, cura minha filha. Liberta minha filha. Repreende as maldições. Me conduz a esse caminho que se chama Jesus. E que um dia há de me levar para os céus. E através dessa promessa, eu quero permanecer no caminho, esperando a salvação. Faça como aquele cego de Jericó. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que tu queres? Eu quero ver. Ver. Ver o Cristo. Ver a transformação na nossa vida. Ver o que Deus faz na nossa vida. E dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Fala. Confessa. Confessa que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, Senhor Jesus, aqui nós estamos na Tua presença, Senhor, pedindo, Senhor, perdoar nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Jesus, alcança, Senhor, com a Sua misericórdia o meu lar. Alcança com a Sua misericórdia, nossa Pai, que nossa família e nossos familiares. Corta os laços, meu Pai. Quebra a maldição de morte, quebra a maldição hereditária, quebra a maldição de família e de familiares. Quebra, Senhor, na nossa vida tudo aquilo que não provém do Senhor e seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor.